Hoje eu estou recebendo aqui no estúdio a ginecologista Beatriz Mendes, que veio hoje conversar com a gente e falar sobre infertilidade. E como é importante a gente entender um pouco mais os avanços que aí estão, como a gente pode, de uma certa forma, identificar e, ao mesmo tempo, caracterizar essa necessidade na vida de uma pessoa, de um casal, de uma mulher que deseja ter um bebê, não agora, mas quem sabe daqui uns anos. E é claro que essas informações todas a gente precisa ter, e é um alerta também quando a gente tem uma profissional que vai falar como você deve, quando você deve buscar esse especialista. Afinal de contas, reprodução humana está aí, mas a gente tem que ficar atento também. Qual a época certa, qual o momento certo. Primeiro, é um prazer estar recebendo aqui a doutora. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Muito bom. Olha, mesmo em casais, a gente quer deixar essas informações para você que está assistindo o nosso programa. Mesmo em casais férteis e saudáveis, ainda existe uma certa dificuldade. Tem gente que tem uma certa dificuldade para engravidar. E existem vários fatores que podem influenciar nessa gestação. E muitas vezes o casal encontra esse momento difícil na vida dele e não sabe quem buscar. Mas aí é nesse momento que a nossa ginecologista, que entende realmente do assunto, vai poder falar sobre essa questão da reprodução humana e vai poder deixar a gente mais bem informado, principalmente na busca, na procura. Né, doutora? Sim, com certeza. Então, fique à vontade para nos trazer mais informações. Que momento, na verdade, esse casal pode buscar ou esta pessoa pode buscar de uma certa forma? Pronto, perfeito. Vamos começar então falando um pouco sobre isso. Sim, e né? entender um pouco sobre o assunto, isso. né? Então, a infertilidade, ela é definida principalmente, né, pela falha do casal de conseguir aquela gestação depois de 12 meses tentando. Mas nem sempre você precisa esperar exatamente esses 12 meses, né, para já começar a investigação. E acho muito importante até a gente falar sobre quando procurar, qual é o momento ideal, porque apesar, como você mesmo falou, apesar da gente já ter tantas tecnologias, né, muita ajuda da ciência, ainda existem muitas limitações. Sim. E a gente sabe que o tempo, a idade, são fatores que influenciam muito nas taxas de sucesso, seja para uma gestação espontânea, natural, ou mesmo para uma gravidez obtida por meio desses tratamentos. E aí, doutora, eu queria que a doutora pudesse nos explicar, por exemplo, o que mudou do passado para hoje e qual é a maior dificuldade dos casais ou desta mulher para verdadeiramente ter um bebezinho, conseguir ter um bebezinho. Porque hoje a gente sabe que as mulheres, é o que sempre falam, as mulheres resolveram trabalhar mais, as mulheres resolveram ter bebês mais tarde. Hoje a gente vê mulheres que com 40 anos estão pensando em ter o primeiro filho. E aí a gente precisa chamar a atenção dos sinais que esse corpo, na verdade, apresenta no momento que você deseja entrar nessa necessidade, né, de ter um bebezinho. Certo. Então, assim, acho que muitas mudanças a gente teve, né, na sociedade como um todo. Realmente está tendo as mulheres estão adiando mais a maternidade, até principalmente, acho que por conta da carreira, às vezes dificuldade até de encontrar um parceiro. Mesmo, exatamente. Né, também a gente tem as facilidades hoje em dia de diversos métodos contraceptivos, que trazem muitos benefícios para a mulher, então a gente fica ali mais bem, né, ali com o nosso método contraceptivo e acaba adiando a parte da maternidade. E a gente tem, assim, uma idade que chama um pouco mais a atenção a partir desse momento, que é os 35 anos. Então, a gente sabe que as mulheres, elas vão perdendo quantidade e qualidade de óvulos com o passar do tempo, né, dos anos. E dos 35 anos em diante, essa queda ela começa a ser mais expressiva, mais importante. Então, se você já está ali próximo dessa idade, já vale a pena repensar, assim, se ainda não pensou nisso, né? Repensar todo o planejamento reprodutivo. A idade seria essa, doutora? Isso, assim, é a idade que a gente realmente, assim, tem que acender um alerta já, né? Porque é quando começa a cair mais a qualidade e quantidade dos óvulos. Inclusive sobre quando que eu devo procurar um especialista em reprodução, né? Se a mulher ela tem até 35 anos, ela pode procurar o especialista, né? As principais recomendações são de procurar o especialista após os 12 meses de tentativa, sem sucesso. Agora, se ela tem 35 anos ou mais, 6 meses de tentativa, já deve procurar o especialista para a gente já começar
as investigações e não perder mais tempo. Pronto. Doutora, quando a gente fala de infertilização, a gente lembra, de uma certa forma também, de que não é só a mulher, né? Porque certeza. geralmente as pessoas cobram muito da mulher, que a mulher busque. Mas é interessante observar o casal, né? Com certeza. Tanto que eu sempre costumo falar no consultório, a infertilidade não é da mulher, a infertilidade é do casal. Então, tem esse limite aí que está mais relacionado com a idade da mulher, para dar uma orientação a mais, né, de quando procurar. Mas, com certeza, a consulta é do casal e a gente vai investigar tanto a mulher quanto o homem. Quando a gente fala de algumas alterações, como é que o corpo da mulher está reagindo hoje? A gente observa também endometriose, não se falava tanto de endometriose, não se falava de tantos problemas ginecológicos na vida de uma mulher. Qual seria observar no corpo dessa mulher algo que poderia dizer assim, não, tá mais complicado aqui, ou é interessante que ela se cuide mais assim. Alguns cuidados que muitas vezes a mulher não tem. Quando ela vai buscar, ela já passou uma vida inteira não se cuidando tanto. Sim, com certeza. Assim, nesse caso da idade, são aqueles casais que não têm nenhum fator, que não desconfiam de nenhum fator. Agora, existem até algumas recomendações de já não esperar todo esse tempo, sejam 6 meses ou 1 ano, e de já procurar até mais imediatamente, digamos assim, um especialista. Por exemplo, se você já sabe que você tem endometriose ou se desconfia, se tem alguma irregularidade menstrual, então não é normal a mulher passar mais de 1 mês sem menstruar, então ter esses ciclos irregulares já chama um sinal de alerta também. Às vezes o parceiro, né, o homem já fez algum tipo de exame, já fez um espermograma, já sabe que tem alguma dificuldade ali também, então nesses casos a gente já pode procurar com antecedência um especialista. Doutora, quais são as alterações, na verdade, do próprio sistema reprodutor e quais são as causas que influenciam nessa infertilidade? Certo. Então, existem diversas causas, na verdade, né? Imagina. Acaba que para a mulher a gente tem todo o sistema reprodutor ali feminino que está mais relacionado, né? Então, tem as causas ovulatórias, que aí entram realmente essas irregularidades menstruais, então a síndrome dos ovários policísticos, a perimenopausa, né? Às vezes tem mulheres que já estão um pouco mais velhas, né? Procurando a maternidade. A gente também pode ter os fatores tubários, então alguma obstrução nas tubas, né? Que a gente tem que observar se essas tubas estão livres para a passagem do espermatozoide do óvulo. Fatores uterinos, como pólipos, miomas. Fatores peritoneais, daí entra também a endometriose, que pode tanto acabar impactando em vários desses fatores, né? Não em um único só. Mas, assim, causas anatômicas, né? A endometriose pode também estar relacionada com um ambiente mais inflamatório, dificuldade de implantação do embrião, diminuição da reserva ovariana e até da qualidade dos óvulos também. E, claro, os fatores masculinos também, que a gente não pode esquecer, né? Também entram aí. E aí podem ser diversos esses fatores, né? Diminuição da quantidade de espermatozoides, motilidade, são vários parâmetros que são observados. Doutora, quais são as novidades atuais, assim, que hoje esse público que deseja ter seu bebezinho, ou não agora, ou futuramente, quais são as novidades? Então, hoje em dia, na verdade, assim, acho que já tem um tempo, né, que está ficando mais em voga essa parte da reprodução e principalmente da preservação da fertilidade. Sim. A gente costuma falar muito sobre isso também. O mais conhecido, eu acho, da população, né, é o congelamento de óvulos, que a ideia é que aquela mulher tenha uma possibilidade de adiar um pouco mais a gravidez, se esse for o desejo dela, seja por qual motivo for, né, preservando a qualidade dos óvulos na idade que ela está ali. Então, o ideal é fazer isso antes dos 35 anos, mas cada caso precisa ser avaliado. E sobre as causas disso, né, podem ser ou apenas por um motivo social, que a gente chama de preservação social da fertilidade, ou mesmo pacientes que vão passar por algum tipo de tratamento que pode prejudicar a qualidade da diminuição da reserva ovariana, por exemplo, um tratamento oncológico, ou mesmo uma cirurgia que vai impactar ali no ovário. Às vezes pode ser interessante ela acabar congelando esses óvulos antes. Muito bom quando a doutora fala assim, porque assim, hoje o que a gente tem percebido? Claro que a gente quer a família juntas, né? Mas às vezes a mulher está ali vivenciando uma época onde ela não tem o seu parceiro, mas ela já chegou numa idade e esse parceiro chegou também. Aí muitas
ficam se lamentando, ficam entristecidas porque não tiveram esse cuidado anterior. Existe uma diferença de você congelar esses óvulos e na época você já ter uma certa idade e você ter esse bebezinho? Existe uma diferença bem grande, né? Com certeza, existe uma diferença bem grande, porque, como eu falei, a partir dos 35 anos, essa queda, tanto da quantidade quanto da qualidade dos óvulos, começa a ser importante. Então, até para a saúde do bebê, doutora? Com certeza, sim. A qualidade dos óvulos está muito relacionada com o risco de existirem aneuploidias, que são as alterações cromossômicas, né, mais comum, né, síndrome de Down, por exemplo, mas diversas outras alterações. Então, mulheres mais jovens, com óvulos mais jovens, têm uma menor proporção de bebês com aquelas alterações. E à medida que o tempo vai passando, aumenta essa proporção. Então, se são óvulos mais jovens, a gente espera bebês mais saudáveis. Muito bom. E aí a gente chama atenção também para o tipo de profissional que você vai contratar. Um especialista em reprodução humana é diferente de outros médicos que, de uma certa forma, vão cuidar de você, mas não são especialistas no assunto, né, doutora? Sim, é importante ter assim, um especialista em reprodução para você poder encaminhar, né? Por exemplo, se você é um ginecologista geral, está ali tratando um caso de uma paciente, viu que ela tem algum fator, ou mesmo já está há muito tempo tentando, sem conseguir, então é importante encaminhar para o especialista que vai poder fazer também a parte do tratamento em si, né? Caso a gente vá para uma fertilização in vitro, né? Uma parte mais de alta complexidade. Muito bom. É importante isso que a doutora está falando, porque de repente você tem um especialista que ele é obstetra, um excelente ginecologista e é um excelente médico que vai estar ali para que você possa ter um bebezinho. Mas muitas vezes acontece de você ter uma gestação, você passar tipo 10 anos, teve essa primeira gestação, passou 10 anos e aí você teve problema de endometriose. Sim. Esse médico não identificou o seu problema de endometriose. Mas aí, quando você pensa em ter o segundo filho, você corre o risco de não ter. Então, assim, a importância de você buscar um profissional especialista no assunto, existe uma diferença muito grande. Então, a gente costuma dizer, vai no ginecologista, por melhor que ele seja, e de repente você tem outros problemas de saúde, é bom buscar os especialistas, né, doutora? Sim, com certeza. E é importante a gente ter esse tipo de comunicação também. Sim. Por exemplo, eu tenho colegas que são mais especialistas na parte de endometriose, colegas obstetras, então a gente vai conversando ali, Verdade. se encaminhando. Porque, na verdade, não é porque o profissional não seja bom. Às vezes ele é bom naquela especialidade, mas não é tão bom quanto a especialidade que a doutora tem. Veja que a especialidade dela é ginecologista obstetra, mas também reprodução humana. Sim. Então, há uma diferença, né, doutora? Chamar a atenção, então, dessas mulheres que hoje pensam em ter bebês mais tarde, mais uma vez. Como é que tem que estar no dia a dia a qualidade de saúde, até mesmo nutricional, a questão do exercício físico, tudo isso também influencia, doutora? Porque às vezes a mulher é jovem, mas ela não está tendo qualidade com o corpo dela, não está tendo qualidade ali, de uma certa forma, ginecológica, não está tendo qualidade com a nutrição, exercícios físicos. Hoje em dia isso influencia também? Influencia demais, demais. E assim, eu sempre gosto de conversar com uma paciente que a gente não está só querendo que ela engravide. Ela vai passar 9 meses com aquele bebezinho dentro do útero e depois ela vai ter que se preparar para a maternidade. Verdade. Então, o ideal é que ela já esteja, né, num período assim mais saudável da vida, então uma alimentação equilibrada, dependendo assim se ela tem algum problema de saúde já, uma síndrome dos ovários policísticos ou mesmo a endometriose, existem até algumas dietas mais específicas, seja uma anti-inflamatória ou com cuidado ali com resistência insulínica, né? Ficar com o peso também dentro do adequado, dentro do ideal, a gente sabe que até ganho de peso excessivo ou perda de peso excessivo, obesidade, podem estar relacionados também com essas disfunções ovulatórias. Sono impacta, tudo isso acaba impactando. Então, a gente chamou sua atenção para quem deseja ter bebezinho futuramente, já vá se programando, né, doutora? Sim. Já pode entrar em contato com a doutora se quiser também. Esse casal, essa mulher, qual é o Instagram da doutora? Beatriz.mendesa. Muito bom te receber aqui. Venha mais vezes para o nosso programa. Muito tá obrigada. Bom?